Boa noite a todos, boa noite a todas, aos que estão aqui presentes, aos que estão aí pela internet, né? E a gente começa agradecendo pela oportunidade de estarmos todos aqui, né? A gente só tem que agradecer, porque cada um de nós que sabe os desafios que tivemos para chegar até aqui, né? Então, a gente tem que dar graças a Deus, né? E aos bons espíritos que nos ajudaram, né? A chegar até aqui. E como a gente está aqui no nosso simpósio, né, falando sobre as crianças, sobre o espiritismo, e na verdade a gente está falando sobre espíritos, né, porque somos espíritos. E quem conseguir ficar aqui até o final, alguém vai ganhar esse livro aqui, ó, né, do Hermínio Miranda, Nossos Filhos São Espíritos. O Hermínio Miranda é um dos melhores escritores do espiritismo. Ele não psicografava, mas ele escrevia os livros, né? Então é um ótimo livro, né? E cabe também ao nosso tema aqui. Hoje nós vamos conversar um pouquinho e no final a gente vai abrir para algumas perguntas, né? Se for possível. Então, se vocês tiverem alguma dúvida no meio do caminho, vai registrando que a gente vai combinar que só vale aquela que eu sei responder, tá bom? Então a gente vai falar hoje sobre prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas. É importante a gente ter ideia de que o álcool e o tabaco é droga e que o próprio tema diz que e outras drogas, né? Então são todas as drogas. E aí a gente vai pensar o que é droga. Então a gente vai fazer uma pequena introdução para a gente entrar no assunto e depois a gente vai falar mais sobre a prevenção. Droga é qualquer substância que você coloca para dentro do seu corpo que modifica o seu sistema nervoso central. Então eu posso colocar o álcool, ele modifica o meu sistema nervoso central, o tabaco, outras drogas e até medicação, que é droga. Mas tem uma diferença de que ela é prescrita por um profissional, sabe a dosagem e por um período curto, porque senão também pode causar dependência. Então isso é importante a gente saber. Mas se essa droga, quando é colocada para dentro do corpo, modifica o nosso sistema nervoso central, ele interfere diretamente na nossa condição de escolha e de decisão. Isso é fundamental. Então, toda decisão que a gente vai fazer, ou uma escolha que eu vou ter que optar, pode ser uma escolha simples, pode ser uma escolha complicada que pode comprometer minha vida. Se eu tiver sob efeito de drogas, ela interfere diretamente. Agora, isso de uma criança pode interferir? Evidentemente que sim. E como a gente está aqui no meio espírita, e a gente iniciou falando que nós somos espíritos, as crianças também são. Assim como nós, quando tivemos que fazer a nossa programação para vir para essa existência, nós íamos traçando alguma coisa para chegar até aqui. E a gente já tinha ideia de quem poderia ser o nosso pai, a nossa mãe. E como espíritas, a gente já sabe que o pai e a mãe têm uma responsabilidade, não só como espíritas, mas principalmente como espíritas, uma responsabilidade na trajetória desse espírito que vai chegar. Então, as minhas escolhas e decisões como pai ou como mãe vão interferir na vida deles e no comportamento futuro deles. E aí a gente vai pensar assim, mas o que essa criança, quando nasceu, quando que eu vou começar a fazer uma prevenção? Como que é esse negócio que funciona? Aí eu vou fazer uma pergunta para a gente começar a pensar junto, para ninguém dormir aqui. Quando você acha que deve começar a prevenção ao uso de drogas para uma pessoa? Alguém já imaginou assim? Quando que a gente pode começar? Pode falar. Aqui, falaram aqui, ó, desde sempre. Desde a gestação. E até antes. Porque se eu pretendo ou tenho ideia em ter uma família, eu já tenho responsabilidades.
E aí eu vou falar assim, não, mas quando ele estiver lá chegando na adolescência, eu vou começar a levar para a escola, para que a escola possa ter essa preocupação da prevenção, né? E aí quando ele tiver um pouquinho maior, eu começo a falar sobre isso com ele. Não, isso tem que ser desde a gestação. Aí você vai falar, mas como desde a gestação? 2 motivos. Primeiro, que a gente já sabe que ele é um espírito. E segundo, que a gestante não deve, em hipótese alguma, consumir álcool. Vai transferir diretamente para esse espírito e para o corpo desse espírito, que vai interferir no seu metabolismo. Então a prevenção já começa desde lá, né? E aí você vai falar, poxa, mas como é que eu posso começar a fazer isso? Como é que eu vou fazer essa prevenção? Aí vai entrar algumas questões que a gente tem que ter como responsabilidade nossa, como ser humano, como espíritos que somos. E a própria doutrina espírita nos convida para essa reflexão. Por quê? Porque ela traz para todos nós uma grande proposta, que é a proposta de transformação da vida da gente, para melhor. Então a gente vai ter que pensar em alguns fatores da nossa vida que nós vamos ter que, se não fizermos ainda, começar a pensar seriamente como que nós vamos fazer essa transformação. Uma delas é, por exemplo, o uso do álcool. E esse uso do álcool, que a gente costuma dizer assim, ó, é uma droga lícita, a gente vai falar que não é lícita. Aí alguém vai pensar, como não é? E isso aqui é uma provocação mesmo para a gente pensar junto. Ela não é lícita, ela é proibida, é crime quem consome ou favorece pessoas com menos de 18 anos a consumir o álcool. Você vê que interessante? A gente acha que não tem problema. Isso é um crime. Quem favorece e quem está consumindo. E nós vamos conversar aqui hoje sobre 2 palavrinhas-chave. Isso aqui vai fazer uma reflexão completa na nossa vida e a gente vai começar a entender o que é prevenção. Nós vamos trabalhar com 2 palavras-chave. Fatores de risco e fatores de proteção. Isso é determinante para a gente começar a entender isso. Aí eu vou pensar assim, né? Então eu já sei que eu posso começar e devo começar a prevenção desde a gestação, ou até mesmo antes dela. Nasceu, já começa ali a elaborar. Aí eu vou falar assim, mas como é que eu posso fazer isso? Nós vamos tentar, desde já, identificar quais são os fatores de risco. O que é fator de risco? Fator de risco é o seguinte, eu tenho alguma dificuldade, por exemplo, com o consumo de álcool. Se eu começar a beber um pouco, eu não vou parar mais. Então, se eu for encontrar uma pessoa que consome álcool, eu vou estar identificando que eu tenho um risco ali. E se eu encontrar com aquela pessoa, mesmo que eu não queira usar, eu vou correr um risco de usar. Então, é um fator de risco para mim. Agora, e para a criança? Qual é um fator de risco? Você já pensou? A gente vai falar assim, poxa vida, será que tem algum fator de risco para a criança? Tem muitos. Um deles a gente já comentou. E você vê como passa despercebido? Eu falei assim, né? Olha, gestante não deve consumir nenhuma quantidade de álcool e nem de outras drogas. Isso é um fator de risco. Por quê? Porque ele está dentro da casa dele, por exemplo, ou a gestante, o pai e a mãe, e normalmente é comum, não vou dizer que é normalmente, mas é comum você abrir a geladeira, ter até uma garrafinha de leite lá, e do lado tem uma garrafa de cerveja. Interessante, né? Comum até a gente ver isso. Você vai na casa de alguém, tem lá uma prateleira com uma porção de bebidas, e fala, e é assunto para reunião e tal. Isso é um fator de risco altíssimo. Aí alguém pode pensar assim, poxa, mas então eu não posso ter uma bebida em casa? A gente pode ter o que quiser. Agora precisa ver se a gente deve ter. Porque se eu tenho um filho, ou uma criança, ou um bebê, qual a melhor forma para que ele aprenda qualquer coisa? Todo mundo já falou. Exemplo.
direta e indiretamente eu estou mostrando para ele, você pode e deve beber. Não tem problema nenhum, eu consumo dentro de casa. Aliás, aqui é uma outra provocação para a gente, isso não é terrorismo não, tá? É para a gente pensar mesmo. Por que eu tenho que ter uma garrafa de bebida em casa? Eu só consigo me relacionar com pessoas através de uma bebida ou de qualquer outra droga? Se isso acontece, é um sinal de atenção que a gente tem que procurar ajuda, informação, né? Mas isso já é um fator de risco altíssimo. Então, você ter bebidas dentro de casa ou qualquer outro consumo de qualquer outra droga dentro de casa, a criança está olhando, ela está observando. E ela está entendendo que aquilo ali posso fazer. Meu pai ou minha mãe faz, meu tio ou minha tia faz, meu avô ou minha avó faz, o amigo do meu pai, e todo mundo faz. Isso é um fator de risco. Aliás, eu trouxe uns aqui para a gente não se perder, porque são importantes. Aí a gente pode ter assim, eu tenho lá vou ao médico, estou necessitando de um acompanhamento médico e tomo alguma medicação prescrita, mas eu guardo esses remédios lá na minha prateleira de casa e deixo lá. Medicação de tarja preta. É um fator de risco. Porque ele está vendo, o pai e a mãe, quando toma, modifica um pouquinho. Ele fica um pouco diferente. Atiça a curiosidade. Ele pode querer usar aquilo, ou querer... Por que ele toma e eu não posso tomar? E, de repente, até mesmo sem querer, ele vai lá e pum, toma. E aí eu vou pensar assim, bom, mas quer dizer, então, que se qualquer um usar qualquer coisa ou tomar um pouco mais de bebida, ele pode ser um dependente ou não pode ser um dependente? Como é que eu sei isso? Como é que a pessoa vai ser ou não vai ser um dependente? Existe algum teste para isso? Para identificar se a pessoa pode ser dependente? Se ela tomar alguma coisa, usar alguma droga e desenvolver a dependência, ou não existe? Não existe teste nenhum. Então, como é que eu vou saber? Não vai saber. Então, o que eu faço? Prevenção. Qualquer uso de substância, qual for, tem risco, e risco alto. Porque ninguém sabe quem vai desenvolver a dependência química ou não. Então, se fala assim, mas eu vou lá beber só para ver se eu vou desenvolver. É um risco. Mas o fulano bebeu, mas nunca desenvolveu nada. A dependência do álcool, ela tem uma característica, que no meio dos dependentes, por exemplo, é conhecido como a doença do ainda. Você fala, mas por que do ainda? Porque ainda não aconteceu. Porque a gente vai ver que a dependência química, ou hoje mais conhecida como transtorno de uso de substâncias, ela tem uma característica. Ela é uma doença, isso que a gente já tem que identificar, é uma doença que ela é crônica. Obrigado. É uma doença que é crônica, progressiva e pode ser fatal. É um risco altíssimo. Eu não correria esse risco. Mas eu só consigo me relacionar com pessoas que convivem nesse meio, tem uma festa de criança em casa e sempre vai ter que ter uma cervejinha, um vinhozinho. É a maneira da gente minimizar o grande problema. Isso é um fator de risco. Hoje eu mereço tomar uma cervejinha e estou com meu filho do lado, criança pequena. Ele está identificando que para o pai dele ou para a mãe dele, para ter um prazer, ele vai tomar uma cervejinha, o vinhozinho, o whiskyzinho, tudo no diminutivo. E vai amenizando, fala, nossa, que engraçadinho, que bacaninha. A gente não sabe o risco que a gente está colocando uma criança. Então é um fator de risco altíssimo, que a gente deve refletir, né? Outros fatores de risco que a gente tem que identificar dentro de casa. Às vezes há discussões, e as crianças observam isso. E normalmente quando tem a discussão, provavelmente antes consumiu alguma droga ou depois vai consumir. E a criança está observando.
Todo mundo aqui já foi criança, sabe como é que funciona? Olha tudo. Não fala, mas está registrando tudo. Isso é um fator de risco, porque ele identifica que isso, e ele está aprendendo, e ele está vendo pelo exemplo que quando ele crescer, provavelmente, possivelmente, isso pode se repetir na vida dele. É um fator de risco. E às vezes a gente vai ver dentro de casa, a criança, ela vai se desenvolvendo e a gente vai percebendo que ele tem alguns sinais que pode identificar como uma leve depressão, problemas na escola, né? Desenvolvimento na escola, problemas de relacionamento na escola, não consegue se relacionar com as crianças da idade. E a gente fala, mas isso é da fase, é assim mesmo. Isso pode ser um fator de risco. Por quê? Porque ele não consegue se socializar no meio que ele está, e ele pode até ver o pai dele e a mãe dele se socializando com a bebida, ele vai achar que é ali que tem uma relação que ele deve fazer. E isso acontece muito, não é um pouquinho, muito. Você vai falar assim, mas criança não faz isso. Tem crianças de 6, 7, 8 anos. Tem relatos no grupo aqui da casa que crianças que hoje são adultos que começaram a beber com 7 anos de idade. Mas não é bebê que tomava um golinho. Bebê porque bebia com o pai e com a mãe. Outro fator de risco. Você está numa festinha em casa, todo mundo lá aparentemente se divertindo. Aí tem um bebezinho de meses. Alguém chega e fala assim, molha aqui um pouquinho de pãozinho, um pedacinho de carne e põe na boquinha dele. Achando que é engraçado, que é legal, estamos fazendo uma socialização ali. Olha que risco tremendo. Aí a gente vai fazer o seguinte, fala, poxa vida, mas é uma criancinha. Qual o problema que pode ter? A gente começou dizendo que nós somos espíritos. Todos nós temos uma bagagem espiritual. Nós já viemos de outras existências. Hoje nós somos o resultado de outras existências. Quem é que sabe dizer que alguém dentro de casa, criancinha, esse espírito já não veio com esse histórico de dependência lá de trás, e ele, nessa existência, ele está se dedicando com toda a vontade dele para superar a questão da dependência. E aí chega o tiozinho, o papai ou a mamãe, molha lá o pãozinho e põe lá com cervejinha para ele. Desperta tudo aquilo. Mas é criancinha. Não, ele é um espírito. Nós somos espíritos. E ali começou a despertar toda a lembrança de novo. E vai, e desenvolve isso facilmente. É um seríssimo fator de risco esse, né? Hoje a gente acompanha muito questão de internet, né? Todo mundo fala, redes sociais, que às vezes a gente poderia até chamar de redes antissociais, né? Porque dessocializa as pessoas. Você anda na rua, só vê a pessoa no celular. Você anda no metrô, a pessoa está no celular. Ninguém olha mais para as pessoas. Não conversam com as pessoas, é muito difícil. Isso é uma armadilha terrível. Aliás, vão ter 2 temas aqui na casa falando sobre essa questão, né, digital no mundo. E você acha que o mundo digital está a par do que acontece dentro das casas ou não tem intenção nenhuma de vender drogas por internet? Aí você vai falar assim, William, você está querendo me dizer que tem gente que vende droga pela internet? Vende até pela televisão. Aí você vai falar, como assim? Você já viu alguma propaganda de cerveja? O que é aquilo? Vender droga. E olha só que armadilha, que é terrível. Qual a propaganda de cerveja que você vê alguém triste? Você vê alguém chorando? Você vê alguém brigando com outro? Você não vê. E de uns anos para cá, você ainda teve o acréscimo de colocar mais mulheres, não só para ilustrar, mas para consumir e atingir um outro público, né? Que hoje o público que mais cresceu no consumo de álcool foi o público feminino.
E por incrível que pareça, será que atinge também as gestantes? Atinge. Você vê que fecha uma cadeiazinha? Tudo que a gente olha, você tem uma direção. E aí você fala, poxa, mas aí você está me deixando apavorado. O que eu faço da minha vida? Começar a fazer essa prevenção. Porque quando a gente identifica fatores de risco, e isso está dentro da nossa casa, hábitos que a gente adquiriu sem perceber e a gente repete, vai repetindo. Porque uma das propostas do seminário aqui e de hoje é exatamente essa, a gente parar e começar a refletir. O que eu estou fazendo que possa estar contribuindo para alguém consumir uma droga e eu nem percebo? Você vê que interessante? São atitudes que a gente foi assimilando sem perceber. A gente coloca uma bebida do lado de uma criança e acha que não tem problema nenhum. As propagandas de televisão que aparecem com cerveja, é toda propaganda com gente feliz, dando risada de orelha a orelha, todo mundo se abraçando, nossa, vamos comemorar, é só felicidade. Você viu a cena depois que acontece? Eles não mostram, mas a gente sabe. 70% dos acidentes fatais de trânsito tem álcool envolvido. 70%. Não é 2 casos. Não são 2 casos. Então a situação ela é bem delicada, que merece a reflexão de todos nós. E as crianças é o público-alvo da indústria do álcool. Que absurdo que você está falando. Não estou falando. E você vê, foi alguns anos atrás, aqui na casa, veio a doutora Ana Cecília Marques. Ela é psiquiatra, doutora, especialista em dependência química. E ela travou, entre aspas, uma briga com a grande fabricante de bebidas que tem aí de álcool. Por quê? Porque eles lançaram, olha só que fator de risco incrível e perigoso. Eles lançaram uma campanha de prevenção. Parece irônico, né? Mas não é. E acontece de outras formas agora. Uma campanha de prevenção que visava a criança, o público infantil. O que eles fizeram? Elaboraram lá a campanha, fizeram uma contratação da turma da Mônica e fizeram vários quadros com o pai do Cebolinha, olha a armadilha, sentado dentro de casa, feliz, dando aquele sorrisão, com as pernas cruzadas, uma mesinha imitando a mesa do bar, sentado com um copo de cerveja, e entra o Cebolinha e entra o Cascão junto. Criancinha pequenininha. Entram juntos e ficam olhando curiosamente o que é aquilo, né? Aí o pai olha para eles e fala assim, Cebolinha, isso não é para você, só depois dos 18. Aí você fala assim, poxa, mas é uma campanha educativa, não é? Você acha que é? Para provocar mesmo a gente pensar. Quando você fala para uma criança assim, não faça isso daqui, não põe o dedinho na tomada, só põe o dedinho na tomada depois dos 18 anos. O que ele vai fazer? Armadilhas. Olha um fator de risco terrível que a gente acha que é natural. É natural. Então a gente tem que ficar atento a essas questões que influenciam diretamente na construção desse espírito que ele está chegando, que provavelmente ele pode ter um compromisso com o pai, ou com a mãe, ou com os dois, ou com a família toda, para buscar a recuperação que ele já está tentando há existências várias outras. E a gente pode estar contribuindo para que ele continue recaindo no mesmo problema. Agora, o que eu posso fazer com isso? Se eu já identifiquei os fatores de risco que podem levar qualquer espírito, desde criança ou até mesmo adulto, ao uso e poder virar um dependente de substâncias, agora eu preciso identificar quais são os fatores de proteção. Como é que eu vou fazer isso agora?
de uma maneira bem curta, é o seguinte, é pegar o contrário daquilo que a gente vem falando. Por exemplo, eu tenho lá bebidas dentro de casa, eu não vou favorecer ou não vou aumentar a oferta dessa possibilidade a alguém, e principalmente a meu filho. Não vou ter mais bebidas lá dentro. Mas eu não consigo viver sem tomar alguma coisa? Cabe aqui o nosso convite para pensar. Será que a gente não consegue viver sem beber ou sem usar nenhum outro tipo de droga? Se eu não consigo, é um grande indicativo de que provavelmente eu já tenho uma dependência. E eu ainda não sei. Mas eu me iludo ainda porque tem propagandas, tem a vida social, que tudo entre aspas, né? Tudo tem que ser regado a bebidas e outras drogas. A gente se esquece que a gente é capaz de fazer qualquer coisa sem depender de nenhuma substância. Agora, se a gente acha que a gente depende de substâncias, a gente tem um problema. Então, a gente tem que procurar ajuda. Então, a gente começa a identificar, olha, se eu tenho algo dentro de casa que oferece esse risco, eu vou começar a fazer os fatores de proteção. Eu vou tirar isso de dentro de casa. Se eu não consigo, procuro ajuda. Então, já começo a eliminar isso de dentro de casa. Mas eu tenho uma dificuldade dentro de casa que tem muitas discussões. E aí eu não resisto, vou procurar, vai sair brigas, às vezes agressões, violência doméstica. E aí a criança fica vendo isso, e ele vê que o amiguinho dele falou a mesma coisa do pai e da mãe, e ele vai vendo e fala, poxa vida, então essas brigas, violência dentro de casa é um fator de risco que eu tenho que reverter. Como que eu vou fazer isso? Tem que procurar ajuda. Você está vendo como a dependência química ou o transtorno de uso de substâncias, ela promove uma transformação na pessoa, na família e na sociedade. E é por coincidência que a doutrina espírita tem uma proposta de transformação moral, e essa moral é uma transformação de comportamento, de conduta. Então, para se iniciar esse processo de prevenção ao uso de álcool, de tabaco e de outras drogas, é necessário fazer uma transformação na nossa vida. E aqui a gente vai refletir da seguinte maneira. Vejo que quem está aqui ou quem está nos vendo pela internet já tem uma vantagem. Eu não vou dizer porque está ouvindo a gente falar, não é isso. É que quem está aqui ou está ouvindo pela internet já tem algum interesse, já percebeu, identificou que alguma coisa pode e deve melhorar. Eu não sei o que, talvez, mas eu sei que eu estou procurando algo. E essa é a proposta da doutrina espírita. Mostrar que existe e tem um sentido na vida. Porque quando a gente se direciona para qualquer consumo de droga, em última análise, a gente está tentando procurar algum tipo de satisfação. Se eu procuro algum tipo de satisfação, é porque eu estou insatisfeito com o que eu tenho hoje, com o que eu penso hoje, com o que eu faço hoje. A doutrina espírita faz exatamente o contrário. Ela fala assim, existe o sentido da vida, que não vai deixar ninguém ser dependente de nada e de ninguém. Não é mais necessário ser dependente de substâncias. E não tem a menor necessidade. Porque quando a gente encontra o sentido da vida, muda tudo. Mas qual é esse sentido da vida? Primeiro ponto. Fala, opa, existe o sentido da vida. A proposta da doutrina espírita é exatamente essa. Está clara no Livro dos Espíritos. É a essência do Livro dos Espíritos. A imortalidade. Vai falar, poxa, mas isso eu escuto todo dia na Luz Divina, em Centro Espírita. Não é para escutar, agora é para introjetar. Eu sou imortal, eu não morro. Tudo que eu faço tem sentido, tudo que eu faço tem consequência. Tudo. Mas eu não faço nada, tem consequência. Isso dá o sentido. Porque eu sei que se eu escolher o melhor caminho para mim,
qual vai ser a consequência. Se eu continuar fazendo aquilo que para mim não me faz bem, eu já sei qual é a consequência. Olha o sentido da vida. Se eu sei que para o meu filho, ou para uma outra criança, ou para o meio que a gente vive, aquilo que eu faço pode interferir negativamente, eu tenho que buscar corrigir isso. Eu tenho que mudar, modificar. Então eu começo a entender que existe o sentido da vida e que a droga que causa a dependência dessa substância e compromete o físico, compromete a existência da pessoa, ela não é necessária na minha vida. Porque se eu estava buscando uma satisfação, e a questão da droga, a gente lembra no início, ela é crônica, progressiva e pode ser fatal. Então, qualquer vício, se eu tiver me insistindo nesse vício, e principalmente na dependência química, que ele é crônico e é progressivo e pode ser fatal, eu já sei qual é o sentido disso. Então, a proposta que a gente tem aqui hoje, principalmente a questão com crianças em relação a drogas, é a gente identificar, e aí eu gostaria de deixar esse convite para a gente registrar na mente. Porque o assunto ele é vasto, demandaria aqui tempos e tempos. Mas a gente tem que registrar duas palavrinhas-chave. Fator de risco, eu preciso identificar. Fazer essa reflexão na minha vida, dentro de casa, na minha família. Qual o fator de risco que eu tenho lá e estou oferecendo para o meu filho, ou para os meus filhos? Qual é o fator de proteção que eu vou oferecer a eles? E para mim também, e para a família também. Agora, se eu não consigo fazer isso sozinho, eu tenho que procurar ajuda. Existem inúmeros grupos de mútua ajuda. Ah, você não se satisfaz, acha que não fica bem, não gosta de ir num grupo de mútua ajuda. O grupo de mútua ajuda é um grupo que aberto, às vezes aqui na casa nós temos também, mas tem vários outros que existem pessoas com problema de dependência química e familiares que lá vão se encontrar, vão conversar, trocar experiências, vão buscar esperança e informação para mudar e reverter esse quadro. Agora, se eu quero procurar ajuda de um profissional de dependência química, eu devo, e aqui vai uma recomendação, eu devo procurar um especialista em dependência química. É diferente do que eu procurar simplesmente um psicólogo ou um psiquiatra que não seja especialista. Por quê? Porque uma das características da dependência química é a manipulação. Se o profissional não souber lidar com isso, o dependente manipula esse profissional. Ele manipula a família facilmente. Então ele vai manipular esse profissional. Então o especialista não, ele sabe como é que lidar com isso. Além disso, de ser um especialista em dependência química, hoje, no mundo todo, tem dois segmentos de tratamentos de dependência, que é o tratamento que é de abstinência, parar de usar, tudo. E aí você entra no processo de recuperação, com o tratamento. E tem aquele que é o de tolerância, né? É aquele da chamada redução de danos. Redução de danos é o que é? Você está usando isso, você vai tentar diminuir para cá. Se você usa esse aqui, você vai diminuir um pouquinho mais para cá. Agora, para fazer um comparativo, para você ver a lógica do negócio, você consegue fazer alguma coisa, deixar de fazer alguma coisa fazendo? Ninguém consegue deixar de fazer fazendo. Ninguém consegue deixar de usar usando. Então, atenção. Abstinência e redução de danos. Nossa sugestão é sempre procurar o especialista em dependência química que não seja de redução de danos e de abstinência. No grupo, aqui na casa, nós temos um grupo de dependência. Quem tiver interesse e estiver necessitando, pode vir às terças-feiras, deve vir para buscar informações, que informação é fundamental para a prevenção, para o tratamento, porque tem tratamento da dependência química. A gente não vai entrar em mais detalhes porque o tempo não dá, mas procure informar sempre, sempre, sempre. Então, fechando aqui, passando a régua, duas palavras a gente tem que ter em mente. Fator de risco, quais eu tenho dentro de casa? Fatores de proteção, quais eu tenho ou não tenho e quais eu vou colocar lá?
Religião é um fator de proteção incrível. Trazer a família. Ah, eu não quero ser espírita. Não importa, procure aquela que você se identifique. Ah, eu procuro um grupo. Procure sempre e continue. O tratamento é constante. Então, fica aqui o nosso recado, guardar essas 2 palavrinhas, e isso vai ajudar bastante a gente.